canhão feito de flor, fita branca amarrada com pedido de amor. Atirei facho de fogo com canhão feito de ar, fio brilhante pendurado pra casar sol e luar. Eu já mandei pro céu com arma de ferro uma branca flor, a rosa que aluou de um verso popular. Eu já finquei no chão com um punhal de aço minha paixão, a rosa que brotou de um canto pra lutar. Atirei pedra no vento com... Meu nome é Aline Cristina, estudei aqui no Raupila de 2001 a 2008 e agora voltei, né, para poder fazer um projeto que eu acho que desde quando eu saí do Raupila eu sinto essa vontade de fazer uma exposição de fotos, trabalhos antigos da nossa época, porque agora está tudo diferente com a parte digital, tudo ficou mais distante assim, né? Porque eu acho que na minha época a escola e a comunidade era mais unida, como os professores e os pais, né? O meu ver, o Raupila é como se fosse minha segunda casa. E os professores também como segundos pais para mim. E eu pude perceber isso depois que eu comecei a fazer pedagogia, por uma vontade de deixar o meu legado igual os professores deixaram. Conheci vários professores que me marcaram muito. Teve a professora Marlene, teve a Jaci, o professor Alberto, o professor James, a professora Luzia, teve vários outros professores, a professora Mônica. Muitos já se foram, não está mais entre a gente, mas eu quero que a história deles no Raupila não seja apagada, que outros alunos venham e saibam o que a gente fez no Raupila para estar hoje do jeito que está. Antes não tinha quadra, não tinha passarela. Quando chovia, quem era lá de cima ficava lá em cima, quem era daqui de baixo ficava aqui embaixo, porque não tinha condições da gente andar na chuva. Então quando você entrou ainda era assim? Isso. E o ruim também dessa nova estrutura do Raupila, porque acabou tirando as árvores, que era o atrativo da escola, foi tirada, que a escola era cheia de árvores e com essa nova reforma foi se acabando. E hoje em dia também se acabou a ida à biblioteca. As crianças perderam a vontade de ler, porque agora só fica no computador, tem livro no computador, tem isso aqui. E elas deixaram de ir na biblioteca. E eu lembro que na minha época a biblioteca era uma festa. A gente queria ir para a biblioteca, a gente queria ter contato com os livros, que era um jeito da gente se desligar do mundo. E eu lembro que não tinha, né, quando eu entrei, não tinha computador, não tinha sala de informática ainda. Aí quando surgiu o computador aqui na escola, era o Linux, aquele computador que demorava, com rede de escada, vivia caindo, mas era muito legal a gente vir com os amigos. Tinha jogos, tinha website de música, e eu lembro que a gente ficava ouvindo Sampa Crio aqui. E sabe que tem uma coisa que eu lembro que você fazia, você gostava muito de os salões de bate-papo, que hoje em dia ninguém sabe mais o que é. Tinha sala de bate-papo, era muito bom, a gente entrava no bate-papo da UOL, conhecia gente de outro lugar do mundo, e teve um trabalho legal que a Jaci fez, e a professora Neuza também, que a gente escrevia carta para os alunos das escolas que elas trabalhavam. E a gente vivia mandando cartas, porque na época não tinha celular para ficar no WhatsApp. E um dia ela marcou da gente ir conhecer essas pessoas que a gente trocava mensagens, né? Cartas. E aí a gente pôde ver que, tipo, pela carta a gente imaginava as pessoas de um jeito. E quando chegou pessoalmente era totalmente de outro jeito. E foi muito engraçado isso. Teve bastante alunos que faltou, mas foi muito bom. E é isso que E onde que foi trazer. essa escola? Onde?
Eu não me lembro. Olha, eu o nome da lembro escola. que a Nilza, porque ela dava aula na rede municipal de Vinhedo, e eu me Isso. lembro desse projeto, porque ela levava para os alunos dela de Vinhedo, e eles respondiam para cá. Isso. E era uma coisa que eu não queria deixar de perder, sabe? Que a gente, depois que cresce, a gente para pensar tudo que os professores falavam pra gente, que a gente, na época, não queria ouvir. A gente não dava valor, e agora, depois de grande, a gente fala: por que eu não aproveitei mais? Por que eu não fiquei mais na escola? Por que eu não curti mais com os meus amigos? Porque depois que você cresce, acabou. Os amigos da escola a gente não tem mais convivência como tinha antes, porque a correria de serviço, muitos mudaram, então a gente acaba se perdendo. Você disse que alguns faleceram, né? E isso, alguns faleceram, outros mudaram de cidade. Os que faleceram, a única lembrança que a gente tem fica registrada na cabeça, na memória da gente, e em fotos, eternizada em fotos e vídeo. Como o senhor fez esse acervo grande pra gente de memórias do Raul Pila, eu fico até emocionada, porque teve momentos aqui no Raul Pila que pra mim foi inesquecíveis. Participar da fanfarra foi uma coisa inesquecível. Da pró-fanfarra da Municipal de Campinas foi ótimo participar. E eu queria que o meu filho tivesse essa vivência. Ele estudou aqui no Raul Pila por um tempo, mas só que ele já não ia ter mais essa vivência por conta que acabou o projeto da fanfarra, não tem. Então, o coral também acabou, não tem mais esse projeto na escola, e meu filho não vai ter essa vivência gostosa de aprender uma coisa nova, de sair da mesmice, sabe? Da rede. Qual que é a idade do seu filho? Meu filho hoje tem 12 anos. Ele estuda onde? Agora ele está estudando no Joaquim Ferreira Lima. Mas ele estudou aqui no Raul Pila. Ele estudou da primeira à quarta série. Qual é o seu nome completo? Aline Cristina Bezerra Manuel. Qual a sua idade, Aline? 28 anos. Em que período você estudou no Raul Pila? Você já falou? De 2001 até 2008. Porque na minha época era até a 8ª série. Que era até a 8ª série. Quem era a diretora em sua época? Na minha época era a diretora Josefina, a dona Ju. Tem algum comentário para fazer sobre ela? Do meu ver, foi uma das melhores diretoras que eu pude ter o prazer de conviver. Tanto ela como a Silvinha, né, que era a vice-diretora, elas traziam uns projetos muito legais pra gente. E era amável com todo mundo. Quando era para puxar a orelha, ela puxava. Quando era para conversar, ela conversava. Então, para mim, foi as melhores que o Raul Pila teve. Quais os professores que você teve? Que você se lembra? Que eu se lembro. Luzia, a Júlia, a Mônica, Alberto, James, Sueli, Jaci, Neuza, a Gene, os que eu lembro. O professor Marcos, ele não deu aula para mim, mas eu gostava de conversar muito com ele. Que era outro professor de história. Isso. Algum deles marcou você por algum motivo? Sim. Principalmente o professor de história, Alberto, foi o estopim, que eu gostei muito de saber, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre, aí eu catei o livro da Anne Frank, que foi uma das incentivadoras para mim poder estar escrevendo meu livro agora, porque ela escreveu a vivência dela em meio à guerra, e o meu livro traz meus pensamentos. Tanto quando eu estou ansiosa, como eu estou depressiva, quando eu olho para o passado e olho para o presente e eu vejo as mudanças. Então foi o alicerce para mim estar escrevendo meu livro. Como todos os outros professores marcaram bastante
as minhas professoras do primeiro ano até o 8º. Todos eles marcaram. Se você pudesse, que mensagem deixaria para eles? Para todos os professores que eu tive ao longo da minha vida, a única mensagem que eu tenho para falar para eles é obrigado, agradeço pela paciência, por tudo, porque vocês me ensinaram a não só a lição para passar ou ler e escrever, mas sim a lição de humanidades, assim, que hoje em dia se perdeu, sabe? O respeito ao mais velho, aos professores, que hoje em dia não tem. Eu fico muito grata de ter vivido numa época onde isso ainda existia, né? Que essa geração não tem mais. Você se lembra de algum episódio engraçado ou curioso? Muito. Muito. Diga alguns. Tem o episódio da gincana, que a equipe preta ganharam, e aí teve uma outra gincana que a equipe laranja acabou ganhando, e aí a gente não ganhou prêmio. Aí no ano seguinte que a gente foi poder ir no cinema, junto com a equipe preta que tinha ganhado, as festas que a gente fazia, quando a gente mudava de uma turma para outra, que os professores deixavam a gente fazer uma festa de encerramento. E todos esses episódios foram muito bons. Você acha que era diferente a vivência escolar de sua época comparada com a de hoje? Sim, porque a minha época eu acho que não se falava tanto de bullying, né? A gente tinha a gorda, o magro, o zoião, o mortinho, que a gente sempre colocava apelidos, e eram, tipo assim, apelidos carinhosos ao nosso ver, e que hoje, se a gente fazer isso numa sala de aula, gera uma confusão tremenda, sabe? Antes a gente brincava mais, e hoje as crianças não querem saber de brincar, não querem saber de mais nada no seu computador e jogos eletrônicos. O que significa o Raupila em sua vida? Na minha vida, Isso você já falou bastante. Significa muito, significa uma casa, querendo ou não, foi uma casa, né? É uma casa dentro da comunidade, é onde os meus irmãos estudaram, aonde eu estudei, aonde meu filho estudou. Você morava onde? Eu morava na Rua 7, acho que umas 5 ruas antes de chegar na escola. E a maioria das minhas amizades foi feita aqui, desde pequena. Na escola. Você ainda mora no bairro? Não, eu mudei do bairro em 2012 e fui morar para Hortolândia. Quais as principais mudanças ocorridas no bairro desde quando você estudava no Raupila? Então, hoje a gente está com uma dificuldade no bairro, porque estão fazendo um condomínio no Pasto, ali perto do Shopping Guatemi, que antigamente a gente sempre viveu naquela ameaça da gente vai sair, e passaram os anos nunca saiu. A gente nunca teve essa ameaça concretizada. E hoje você olha e aquele pasto já está cheio de máquinas, cheio de... já fazendo ruas. Então a gente fica meio apreensivo se a gente vai realmente sair ou não, né? Que era uma coisa que na nossa época não tinha isso. As escolas hoje, em período integral, a criança fica mais tempo na escola. A escola não tem tanto de árvore que tinha na minha época, sabe? Acho que a alegria também não está mais a mesma coisa da minha época. Mudou muito. Então, a principal mudança que você vê é esse condomínio que está para construir. Isso. E, pelo que eu vi, a percepção que você tem é de medo de que a comunidade seja tirada, não é isso? Sim, porque, querendo ou não, se a maioria dos alunos estudam aqui no Raupila por ser mais próximo da casa. Se sair a Rua 7 inteira ou o Buraco do Sapo, são mães que precisam deixar o filho na escola para poder ir trabalhar, a escola vai ter uma grande parcela de alunos
que vão sair do Raupila se isso acontecer. Se eles vão ser mandados para outro lugar. O meu medo é que isso acabe afetando a escola. Vai afetar, porque... Ou tendo tão pouco aluno que a escola feche. Uma escola que tem tantos anos dentro da comunidade, acabe fechando. E se fechar, vai levar com ela toda a lembrança e toda essa tradição que a gente tem, que mãe, irmãos, sobrinhos a memória, e pais estudam aqui. A memória da comunidade, porque, pelo que você fala, a escola e a comunidade, elas têm um tipo de simbiose social, histórica. Isso, todos passaram por aqui. Elas estão conectadas. Então, a escola tem uma memória própria de escola, mas a comunidade tem uma outra memória maior, mas a escola faz parte da memória maior da comunidade. Isso, porque se for parar para ver, todos os eventos que teve aqui na escola, apresentação de dança, apresentação de fanfarra, os alunos daqui que moram na comunidade, tanto a comunidade vinha para a escola para ver essas apresentações, que a gente pode ver por fotos, tem gente que não está mais aqui, mães que já se foram, pais que já se foram, e filhos que não conheceu o pai foi embora, mas está ali na foto, registrado, ele estudou aqui. E hoje, se a escola fechar ou acontecer isso, é uma coisa que vai se perder. Então, você acha que essa escola é um local de memória para a comunidade? Muito, com certeza. É um lugar de memórias e é onde sempre um ex-aluno volta para poder rever algum professor que dá. É verdade, mas houve um tempo que foi dificultado, sabe? Porque eu lembro que era mais fácil os alunos virem. Agora já não está mais fácil. É, porque muitos professores aposentaram e com essa correria, né, que acabou recorrendo, muitos alunos foram embora, ex-alunos daqui foram embora. Então, antigamente era mais fácil da gente vir rever, ter aquela nostalgia de vir na escola rever. Hoje em dia está bem mais complicado, porque não pode entrar se não tiver horário, se não tiver alguma coisa para fazer. Antigamente a gente podia entrar aqui, andar pela escola, cumprimentar os professores, hoje já não pode mais. Você conhece pessoas que estudaram atualmente? Conheço. Em Raupila? Conheço muito. Que são, você falou bastante, né, deles. E grande parte ainda mora aqui na comunidade? A maioria ainda moram aqui na comunidade. E tem os filhos estudando aqui no Raupila. Lembra-se dos nomes dos funcionários? Eu lembro dos que marcaram. Isso, quais? Tem o que ficava na portaria, o seu Antônio, o Zé, tem a Regina, que era inspetora. O Zé era o guarda, né? Isso, era o guarda. Tem a Regina inspetora, a Rosa. São os que eu lembro por ter... Estavam mais presentes. Isso, ter mais contato. Agora os outros, assim, só de vista mesmo, mas lembrar o nome eu não vou conseguir lembrar. Você tem algum material referente à escola que poderia ou gostaria de compartilhar conosco? Tem, bastante. Na exposição vai ver. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, porque... Gente, eu acabei de seguir as perguntas que ela formulou. Eu fiz o teste nela mesma. Então, essas perguntas foram elaboradas por ela, para ex-alunos. Você entrou em contato com esses ex-alunos? Você me disse que eles têm interesse em vir aqui? Eu entrei em contato com o Felipe, com o Mike, com a Jennifer, com a Jessiquinha, com a Beatriz, né, e perguntei para eles, vocês não aceitam fazer uma entrevista pra gente falar sobre o Raupila? E eles aceitaram numa boa, e falei que ia ter uma exposição de fotos e vídeos da época que a gente estudou aqui. E eles então, aceitaram? Todos eles aceitaram, e muita gente da comunidade, para quem eu falei que eu estou fazendo esse projeto, querem que o Raupila abrem as portas para eles verem
essas fotos para relembrar de gente que já não está mais aqui entre a gente, porque a fotografia... Esses que não estão mais aqui, você quer dizer que faleceram? Isso, faleceram. Que a gente quer reviver aquele momento que eles passaram aqui com a gente, porque fica registrado na foto o sorriso, a alegria, no vídeo, eles dançando, a alegria que transmitiram pra gente, que a gente guarda só na nossa cabeça, mas tendo uma foto, um vídeo, a gente vai olhar com outros olhos, sabe? Você ontem me mandou mensagens de voz e você falou sobre imagens que você tinha ou não tinha em relação a essas que o professor Alberto fez, né? Você lembra o que você falou na mensagem de voz de ontem? Então, eu falei que essas imagens, esse acervo, eu não vou conseguir lembrar perfeitamente, mas em geral é uma memória que não tem preço, que eu não vou conseguir lembrar perfeitamente do que eu falei no áudio, que eu falei tanta Você coisa. disse que não tinha, porque não era fácil ter na sua época imagens. Não era antes fácil. dessa era digital mais fácil de captar Porque hoje fotos. em dia a gente tem um celular que tira foto. Eu fui ver um celular que tira foto em 2007, na 7ª série. E era aquele pequenininho que a gente usava para tirar foto. Hoje em dia a gente tira foto, não gostei, vai lá e apaga. E na época que a gente entrou no Raupila em 2001, era máquina de tirar foto. Máquina analógica, que Então, tinha que revelar. tinha que revelar, tinha tanto... Era caro. muito processo para fazer, e então é uma coisa que se perde, querendo ou não, acaba perdendo memórias, né? Porque agora nessa parte digital a gente consegue guardar mais memória do que antes, por ser mais barato, por estar sempre na nossa mão, então a gente consegue manter. Agora, quando era analógica, era muito complicado, porque às vezes a gente não tinha dinheiro para revelar um filme, às vezes o A filme máquina queimava. não era fácil de ser comprada, não era baratinho. E as baratinhas não eram boas. Vinha queimada, às vezes as fotos vinham queimadas. O que é foto queimada ali? Era aquela foto que saía um borrão, assim. Em vez de sair a imagem, ela borrava. Sim. Então, você perdeu aquele momento. Porque não via a gente não via na hora, como vê hoje o resultado. Então a gente não conseguia, e aí eram memórias que não conseguiu ser eternizada pela fotografia. E agora a gente está mais fácil para poder fazer isso, né? E querendo ou não, é uma coisa que vai ficar anos a fios, né? As crianças vão poder rever. A gente eu não vou estar mais aqui quando ainda tiver essas fotos, eu não vou estar mais aqui, o senhor não vai estar mais aqui, mas o meu filho vai poder Mas rever. você tem esperança que as fotos estejam As fotos, eu espero que as fotos estejam em algum em acervo. algum lugar. Aí assim, o conceito de rede de memória Isso, esse é o conceito. é o segredo, porque só uma rede de memória pode preservar. Isso. Nesse país tudo é apagado. E a história em si é sempre apagada e reescrita da maneira que a outra pessoa vê. Então eu acho que se a gente fazer essa exposição de fotos, eu espero que por um tempo o Raupila possa fazer um museu de alguma coisa que teve aqui, do trabalho, de cartas que a gente fez, a cápsula do tempo, que é o que a gente vai expor também algumas recado dos ex-alunos, que a gente fez cápsula do tempo, porque hoje as crianças não querem fazer isso. Qual foi sua emoção quando você descobriu a sua cartinha na cápsula do tempo? Eu chorei. Eu chorei. Onde foi que você descobriu? Você me mandou o seu blog, e aí eu catei e fui vendo as memórias, aí eu fui lendo as cartinhas e acabei achando a minha, achei das minhas primas,
E aí eu catei, não guardei só pra mim. Eu fui falar pra elas, olha, em 2010 aqui, ó, você escreveu isso. Ela não acredita. Que era o sonho, né? O sonho que você queria. Aí o meu sonho eu escrevi que eu queria ganhar Barbie, porque eu tava na 3ª série. Aí eu queria ganhar Barbie, queria que o meu irmão ganhasse uma piscina. E aí era coisas que na nossa visão antigamente, né? Era coisas que a gente tava inalcançável, porque a Barbie era cara naquela época. Era o sonho que você tinha, né? Muito interessante. Aí eu vi de um primo meu também que escreveu que o sonho dele era ser jogador de futebol. E aí eu mandei pra ele, falei, você lembra que você colocou que você queria ser jogador de futebol pra ajudar a sua mãe, não sei o quê. E aí ele falou assim, nossa, que legal. Tipo, traz aquela... tudo que é foto eu mando para as pessoas. Eles falam, nossa, como você conseguiu essa foto? Eu falei assim, o professor Alberto de História, ele tem as fotos. Aí eu falei assim, nossa, que legal reviver, ver como que era antigamente, né? Porque o Raupila mudou num grau. A nossa vida mudou, o país mudou, a história é isso, né? Agora, sempre uma metamorfose, né? Sempre mudando. É uma metamorfose, mas nesse país nós somos apagados. E essa escola não guarda a memória dela. Mas há escolas públicas em Campinas que fazem isso, como o Colégio Culto à Ciência, porque o Santos Dumont estudou lá, foi fundado pelos fazendeiros de café, o Culto à Ciência. O Carlos Gomes também, porque vários vereadores estudaram lá. Então, aquela memória é guardada. Mas a memória aqui da comunidade da Rua 7 é apagada. Não fica. É apagada porque mas não eu vou dizer para você, Aline, que eu também sou apagado. Eu estou no final de carreira e eu tenho visto, olha, a memória, você falou da memória de seus professores, mas eu posso dizer para você que esses professores que você citou aí foram esquecidos e apagados. E como não ficou nada deles, não vai ficar nada deles. Tudo é apagado. Assim, o que fazer para impedir esse apagamento, eu não sei. Mas eu estou muito feliz porque você veio ao meu encontro, não fui eu que fui atrás de você. Você veio ao meu encontro e está tentando me ajudar a encontrar um meio de nós não sermos apagados. Tanto nós, escola, quanto nós, comunidade, para a qual esta escola serve. Se a gente não dá o primeiro passo, eu acho assim, porque eu quero muito fazer especialização em história, porque é uma área que eu gosto bastante, e filosofia também. E é uma área que eu gosto tanto que eu não quero que se apague a minha história dentro da educação, dentro da escola Raupila, que foi aqui que começou a futura professora Aline, entendeu? Foi aqui, com os meus professores me ensinando, com a direção me orientando, dentro dessas paredes, com os meus amigos, que cresceu, que foi desenvolvido aquele sonho lá atrás que eu estou tentando realizar agora. Eu não quero que isso se apague. E quando se eu não dar um passo agora... Esse sonho seu de ser educadora? Isso veio... Quando eu estava na 7ª série, eu já brincava de escolinha antes, mas eu nunca levei isso tão a sério. Mas na 7ª série eu pude perceber que o professor, ele muda a vida dos alunos. Literalmente, os alunos que querem mudar, mudam a visão. E eu tive vários acolhimentos aqui na escola, por questão que eu tinha muitos problemas em casa. E tinha professores que sentavam e conversavam comigo como se eu fosse filha mesmo, assim, sabe? O acolhimento era maior. E aí eu pude ver que cada professor deixava o seu legado, querendo ou não. E eu queria isso pra mim, tipo, eu queria eternizar ser como eles. O meu sentimento, eu queria eternizar para os alunos, tudo que eu vivenciei na escola, eu queria que eles tivessem um pouquinho dessa vivência também, sabe? Em relação a não só a tecnologia, mas em si, buscar os livros, porque o que você encontra hoje, você não encontra nos livros. Por isso que eu decidi escrever meu livro também, porque o pensamento que eu tenho
pode mudar a cabeça de outra criança. Qual é o título do seu livro? Pensamentos em Língua. Você está para lançar. Explica um pouquinho. Isso. O livro já está pronto em si, mas como mandar para imprimir tudo e fazer o registro, tudo certinho do livro. Com a editora. Isso demanda um valor de dinheiro, que até então eu não tinha, graças a Deus eu consegui, a ajuda de uma professora, de uma escola que eu trabalhava, porque eu nunca pensei em si em escrever um livro. Nunca foi meu sonho ser escritor, escrever um livro. Só que eu trabalhando nessa escola, eu andando assim nos corredores da escola, eu comecei a lembrar muito do meu tempo de escola. Eu passava e eu lembrava muito, falava, nossa, não tem fanfarra nessa escola, né? E aí eu fui sempre escrevendo os pensamentos que eu tinha, tanto pensamento de ansiedade como pensamentos aleatórios que eu tinha, eu sempre escrevi. E essa professora, ela foi estagiária aqui no Raupila, depois que eu fiquei sabendo, ela me via sempre com esse papelzinho escrevendo. Ela falou assim, Aline, que tanto você escreve? Eu falei assim, eu escrevo pensamentos. Ela falou assim pra mim, eu posso ler algum texto seu? Eu falei, pode. Peguei meu caderninho e dei pra ela ler. Aí ela chegou no outro dia, olhou pra mim e falou assim, você quer ser professora? Eu falei assim, quero, eu tô fazendo pedagogia e licenciatura, né? Já tô no 4º semestre. Aí ela falou assim, que legal. Por que você não escreve seu livro? Eu falei assim, não sei, porque é pensamentos, né? Nunca... Ela falou assim, faz um livro. Eu quero ser a primeira a ganhar um livro seu, porque seus textos são muito bons. E aí foi que eu fui atrás do meu irmão, que já é escritor. E aí eu falei pra ele, então, como eu faço para ter um livro? Para montar o livro, como que eu faço? Ele, você tem os textos? Tem. Aí ele sentou comigo e a gente desenvolveu o livro ali. E eu falei pra ela, consegui fazer o livro, legal. Ela falou assim, agora você vai mandar para imprimir, vai registrar? Eu falei, vou. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para imprimir, né? Aí ela catou e falou assim, não, eu te dou o dinheiro para você imprimir os livros. E foi com a ajuda dela que eu paguei para imprimir, e tá para chegar o livro agora dia 28. Você vai fazer uma festa de lançamento? Então, todo mundo me pergunta isso, se eu vou fazer uma festa de lançamento. Eu ainda não sei, é que eu sempre falo, Deus, ele tem sonhos maiores que os nossos. Em 2007, eu sonhei que eu seria professora, só não saberia os meios, porque logo no 2º ano, né, do fundamental, do ensino médio, eu engravidei. E o sonho de estudar, de ser professora, eu acabei abandonando por causa da gravidez. Eu engravidei, aí eu tive que trabalhar, porque, querendo ou não, eu fui meio que mãe solteira por um tempo, né? Porque eu tinha meu marido, mas não me ajudava tanto. E eu pensava que esse sonho nunca ia se realizar. E aí, fazendo faxina, que eu comecei a fazer faxina para poder sustentar, né? Eu e meu filho. Uma advogada, aí ela falou pra mim, por que você não volta a estudar? Tem um enseja, você só faz a prova. E eu não conhecia nada disso. Eu falei assim, não, eu já esqueci tudo que eu aprendi, né? Eu acho que não tem condições de eu voltar a estudar. Aí ela falou assim, não, tem sim. Ela foi, me inscreveu sem eu saber, comprou as apostilas e me deu pra mim estudar. Aí chegou no dia da prova, fiz e acabei passando pelo enseja, terminei o ensino fundamental. Aí depois, no ano seguinte, eu fiz o Enem. Com as notas do Enem, eu consegui uma bolsa de 45% para fazer a faculdade. Aí eu ingressei na faculdade. Então, Você entrou em qual curso? Pedagogia e licenciatura pela Anhanguera. Mas pedagogia e licenciatura, explica melhor o que é isso. Então, pedagogia e licenciatura eu comecei a fazer para poder já lidar com as crianças, para poder ingressar estudando com as crianças já, né? Aí eu posso pegar qualquer nível
de série. Aí depois vem as graduações, que aí eu quero me especializar em história ou em filosofia para se tornar um professor de história ou se tornar um professor de filosofia, você faz as graduações. Então, primeiro você tem que ter licenciatura e depois você faz as graduações. Ou você pode fazer a licenciatura. Eu achei meio confuso. Licenciatura em pedagogia? Isso. E as especializações em nível de pós-graduação? Isso. Você quer fazer uma pós-graduação em história? Isso. Para poder ser professora de história, eu vou ter que fazer essa pós-graduação. É porque eu não sei qual é a proposta da Anhanguera. Isso. Aí eu teria de conferir, porque, que eu saiba, eu estou recebendo alunos do PIBID da PUC Campinas. Eles entraram para licenciatura em História. Isso, ter licenciatura em História, só que eu não, essas faculdades assim da PUC, ela já faz licenciatura em História, licenciatura em Matemática, só que na Anhanguera, por ser particular, eles não têm. A única licenciatura que eles têm é licenciatura em Pedagogia. Em Pedagogia, certo. Isso. Mas aí eles depois, abrem essa possibilidade de se especializar. Isso, aí a gente estuda sobre tudo que é relacionado à pedagogia, à educação, a gente estuda na licenciatura em Pedagogia. Aí as graduações, matérias específicas. Graduações, porque eu estranho essa terminologia, porque pedagogia é uma graduação. Isso já é uma graduação, mas só que na faculdade de Anhanguera é licenciatura. Aí depois você tem que pagar para fazer a graduação em História, que aí já é um outro valor, aí você tem que tentar bolsas e é mais complicado. Mas eu estou tentando ver se eu consigo passar numa federal. Ah, sim. Vários alunos aqui, viu, ali, eles poderiam entrar em universidades federais por causa da nota do Enem, mas faltava a eles alguém que orientasse. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei com a cara e a coragem na faculdade. Se eu tivesse, antigamente, né, uma pessoa que me orientasse, ao invés de eu entrar numa faculdade particular, eu teria tentado já de primeira a entrar numa federal. Pelo SISU, né? Porque em casa você pode escolher qualquer parte do Brasil. Aí um desses meus alunos, muito inteligentes, não sei se foi da sua época, mas eu perguntei um dia qual foi a nota de redação dele. Ele tirou 20 pontos a mais do que a minha filha. Só que a minha filha era filha de um professor. Então, a minha filha entrou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ele escolheu uma universidade particular daqui. Só que aí eu perguntei por quê? Porque ele precisava trabalhar. Eu perguntei, você trabalhava em quê? Limpando piscina. Quanto você ganha? Um salário mínimo. Eu falei, mas um salário mínimo você ganha em qualquer parte do Brasil. Ele poderia ir, porque algumas dessas universidades têm alojamento. Ele não sabia. Eles pagam para a gente estudar. Muitas das vezes a gente ganha um benefício que a gente pode ganhar para estudar lá, porque meu irmão ele fez, né, faculdade federal, e ele falou assim, ó, o seu irmão fez faculdade federal. Ele foi aluno do Raul Pila? Foi do Raul Pila e do Joaquim, meu irmão mais velho. Qual curso ele fez numa federal? Biologia. Ele é biólogo ou professor? É biólogo. E professor de biólogo ou professor? Não, ele é biólogo. Biólogo. Ele não é professor. Ele trabalha na área? Não, ele gosta de estudar. Ele é escritor. Ele é escritor anônimo. Ele escreve livros e outra pessoa assina. Anônimo? Isso. Por que isso? Não sei, eu também pergunto para ele, mas ele não... Ele escreve para outros ficaram com a fama? Isso. E aí ele fez, né, ele fez já a faculdade de teologia, aí ele catou e embarcou agora na biologia, agora ele tá fazendo trabalho ambiental, que ele gosta também. Ele não paga. Vários cursos, ele... Como é o nome dele? Paulo Vinícius.
eu quero te agradecer, Aline, pelo seu depoimento, tá? E eu espero que esse projeto dê certo e que esses outros alunos venham aqui, porque eu gostaria de gravar o depoimento deles. Sim, eu também. Obrigado. Agora é só marcar. Só marcar. Atirei pedra no vento com um canhão feito de flor, fita branca amarrada com pedido de amor. Atirei facho de fogo com um canhão feito de ar, fio brilhante pendurado pra casar sol e luar. Eu já mandei pro céu com arma de ferro uma branca flor, a rosa que avulou de um verso popular. Eu já finquei no chão com um punhal de aço minha paixão, a rosa que brotou de um canto pra lutar. Atirei pedra no vento com um canhão feito de flor, fita branca amarrada com pedido de amor.